Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Goiás nas Notícias, o seu canal de informação com profundidade, responsabilidade e respeito aos fatos. Hoje nós vamos mergulhar em um dos debates mais reveladores e cruciais do atual cenário político brasileiro. Uma nova tempestade política se formou no horizonte do Congresso Nacional, trazendo à tona debates fundamentais sobre a natureza dos mandatos parlamentares, os limites da liberdade de expressão na mídia televisiva e o papel das instituições democráticas na mediação de conflitos ideológicos. Na manhã deste sábado, dia 14, o cenário político brasileiro foi abalado por uma movimentação jurídica de grandes proporções iniciada pelo Partido Novo, que protocolou uma representação formal junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. O alvo desta ação não é um escândalo de corrupção tradicional, nem um desvio de verbas públicas. O cerne da questão reside em uma disputa conceitual e institucional sobre quem deve ocupar espaços destinados à defesa de direitos específicos dentro do parlamento e qual é o limite aceitável do debate público na televisão aberta. A representação pede, em sua essência, a cassação do mandato da deputada federal Erica Hilton, eleita pelo Estado de São Paulo, sob a alegação de incompatibilidade entre suas posições públicas e as funções que ela almeja exercer, especificamente aquelas criadas para defender os direitos das mulheres. Simultaneamente, em uma frente paralela que conecta o legislativo ao entretenimento televisivo, a própria deputada Erica Hilton moveu uma ação judicial de grande repercussão. Ela solicita uma indenização civil no valor de R$10 milhões e a suspensão temporária por 30 dias das atividades do programa do Ratinho, exibido pelo SBT. A acusação central gira em torno de uma suposta tentativa de censura e de constrangimento ilegal sofrido pela parlamentar durante uma participação no referido programa de auditório. Este episódio não é um fato isolado. Ele representa a colisão de diferentes visões de mundo, de interpretações jurídicas divergentes e de uma polarização que transcende as bancadas partidárias, atingindo a cultura popular e a estrutura ética da representação política. Para o cidadão comum, para o eleitor que acompanha o Goiás News Notícias, é crucial entender não apenas o que aconteceu, mas o porquê e o como isso pode impactar o futuro da democracia brasileira, a segurança jurídica dos mandatários e a liberdade de imprensa no país. Nesta reportagem especial, vamos dissecar cada detalhe deste caso. Vamos analisar os fundamentos jurídicos apresentados pelo Partido Novo, examinar os argumentos de defesa de Erica Hilton, investigar o contexto da briga no programa do Ratinho, compreender os precedentes históricos no Conselho de Ética e projetar os possíveis desdobramentos legais e políticos. Não se trata de tomar partido, mas de oferecer a informação completa, crua e analisada, para que você, telespectador, possa formar sua própria opinião baseada em fatos, leis e contextos, e não apenas em manchetes superficiais. Prepare-se para uma imersão total neste dossiê. A seguir, detalharemos a cronologia dos fatos, a argumentação técnica de ambos os lados e as implicações constitucionais que tornam este caso um dos mais complexos e relevantes do atual ciclo legislativo. Para compreender a gravidade e a extensão do pedido feito pelo Partido Novo, é necessário primeiro navegar pela estrutura regimental da Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não é um tribunal penal comum. É uma casa de julgamento político-administrativo, cuja função precípua é zelar pelo prestígio da instituição e pelo cumprimento dos deveres inerentes ao mandato parlamentar. A representação protocolada na manhã de sábado segue um rito específico, previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que define as infrações passíveis de punição, que podem variar desde uma advertência reservada até a perda do mandato, a chamada cassação. O documento apresentado pelos representantes do Partido Novo constrói sua argumentação sobre um pilar central: a alegação de que a deputada Erica Hilton estaria utilizando sua posição eletiva para promover pautas que, segundo a interpretação do partido, destoam frontalmente das responsabilidades associadas aos cargos ou funções que ela busca assumir, especificamente aqueles vinculados à defesa dos direitos das mulheres.
o partido sustenta que existe uma incongruência entre as ações públicas da parlamentar e a natureza protetiva e representativa que a sociedade espera de quem ocupa espaços dedicados a minorias e grupos vulneráveis. É importante notar que o termo cassação carrega um peso histórico significativo na política brasileira. Diferente de um impeachment, que foca em crimes de responsabilidade contra a ordem constitucional, a cassação por quebra de decoro parlamentar muitas vezes envolve uma avaliação subjetiva sobre a conduta moral e ética do agente político frente às expectativas da sociedade e às normas internas da casa. O Partido Novo, ao acionar este mecanismo, está essencialmente afirmando que a conduta de Erika Hilton feriu o decoro, tornando-a indigna de permanecer no exercício do mandato, ou pelo menos incompatível com as funções específicas que ela almeja liderar. Os juristas ouvidos preliminarmente sobre o caso apontam que o sucesso de uma representação deste tipo depende da capacidade de provar o dolo, ou seja, a intenção clara de violar normas éticas, e não apenas de demonstrar discordância ideológica. O partido precisa convencer os membros do Conselho de Ética de que houve uma transgressão objetiva das regras de conduta, e não apenas um exercício legítimo, ainda que controverso, da liberdade de pensamento e ação política. A estratégia do Partido Novo parece ser a de estabelecer um precedente. Ao questionar a legitimidade de uma deputada de um espectro político oposto para falar em nome de certos grupos, o partido busca redefinir os limites da representação de pautas identitárias no Congresso. A pergunta que fica no ar e que será debatida exaustivamente nas sessões do Conselho é: quem define quem pode ou não defender os direitos das mulheres? É a eleição popular que conferiu o mandato a Erika Hilton? É o partido ao qual ela filiou-se originalmente? Ou são critérios morais e ideológicos definidos por outros agentes políticos? O documento também toca em pontos sensíveis sobre a utilização da tribuna parlamentar e das redes sociais. A representação sugere que declarações e posturas adotadas pela deputada, fora e dentro do plenário, contribuíram para a formação do quadro de incompatibilidade alegado. Em um ambiente político altamente polarizado, onde cada palavra é amplificada e dissectada, a linha entre a opinião política protegida pela Constituição e a quebra de decoro regulamentar torna-se tênue e perigosa. Além disso, a timing da representação é estratégica. Protocolada em um sábado, a ação garante manchetes no início da semana, ocupando o espaço noticioso e forçando a pauta antes que outros assuntos dominem a agenda política. Isso demonstra um domínio da comunicação política por parte do Partido Novo, que sabe que a batalha pela opinião pública é tão crucial quanto a batalha jurídica dentro do Conselho. A defesa de Erika Hilton, como veremos adiante, certamente argumentará que tal representação configura uma tentativa de silenciamento político, uma ferramenta usada para retirar de cena uma voz dissonante e progressista sob o pretexto frágil de defesa ética. O confronto, portanto, não será apenas sobre atos específicos, mas sobre a própria alma da democracia representativa, a pluralidade de ideias versus a necessidade de ordem e coerência institucional. O Conselho de Ética, composto por deputados de diversas legendas, terá a árdua tarefa de filtrar o ruído político e julgar com base estritamente nos autos e no regimento interno. A composição atual do Conselho, as alianças partidárias em jogo e o clima político nacional serão fatores determinantes para o desfecho deste processo, que promete ser longo, técnico e altamente midiático. Enquanto a batalha travava-se no âmbito administrativo da Câmara dos Deputados, uma segunda frente de combate foi aberta no Poder Judiciário, deslocando o epicentro do conflito para a esfera civil e para o mundo do entretenimento televisivo. A deputada Erika Hilton, respondendo ao que classificou como ataques injustos e constrangedores, ingressou com uma ação judicial de alto impacto contra o apresentador Marcelo Massa, popularmente conhecido como Ratinho, e contra a empresa responsável pelo programa exibido no SBT. Os pedidos contidos nesta ação são severos e visam não apenas uma reparação financeira, mas uma intervenção direta na programação de uma das maiores emissoras de televisão do país. Hilton requer uma indenização por danos morais, estipulada em 10 milhões de reais. Para se ter uma dimensão desse valor, é preciso compará-lo com médias de condenações semelhantes no Brasil.
Indenizações na casa dos milhões são reservadas para casos de extrema gravidade, onde há a prova cabal de sofrimento intenso, exposição humilhante em massa e danos irreparáveis à imagem e à saúde psicológica da vítima. Ao pedir esse montante, a deputada envia uma mensagem clara. Ela considera que o prejuízo sofrido foi colossal e que exige uma punição exemplar. Além do aspecto financeiro, a ação pleiteia a suspensão das atividades do programa do Ratinho por um período de 30 dias. Este é um pedido de natureza cautelar e sancionatória extremamente raro no contexto da liberdade de imprensa e de entretenimento no Brasil. Suspender um programa de TV, mesmo que temporariamente, é uma medida drástica que colide frontalmente com princípios constitucionais que protegem a livre manifestação do pensamento e a iniciativa privada na área de comunicação social. O núcleo da acusação de Erika Hilton reside na alegação de censura e constrangimento ilegal. Segundo a narrativa apresentada na petição inicial, durante uma participação no programa, a deputada teria sido submetida a uma situação hostil, onde sua fala foi interrompida, distorcida ou onde foi exposta a perguntas e comentários de cunho preconceituoso, impedindo-a de exercer seu direito de defesa e de exposição de ideias. A deputada argumenta que o ambiente criado pelo apresentador e pela produção do programa não era de debate, mas de execração pública, configurando um abuso de poder midiático. A questão da censura aqui é delicada e tecnicamente complexa. A Constituição Federal de 1988 veda expressamente qualquer forma de censura. No entanto, a jurisprudência brasileira distingue a censura prévia, impedir que algo seja dito, da responsabilização posterior, punir abusos cometidos durante a fala. O que Hilton alega é que, na prática, a dinâmica do programa funcionou como uma censura de fato, sufocando sua voz e transformando o espaço de diálogo em um palco de humilhação. A defesa do programa do Ratinho e do SBT, por sua vez, tende a se apoiar na liberdade de expressão do apresentador e no direito da emissora de conduzir seu conteúdo editorial como bem entender, desde que não incite crimes ou viole leis específicas. Programas de auditório, por natureza, muitas vezes buscam o conflito, a polêmica e a reação emocional como elementos de entretenimento. A linha que separa o entretenimento ácido do dano moral configurado é frequentemente objeto de intensa disputa nos tribunais. Juristas especializados em direito midiático apontam que conseguir a suspensão de um programa por 30 dias é uma barreira jurídica altíssima. Os juízes tendem a ser extremamente cautelosos ao emitir ordens que possam ser interpretadas como cerceamento da liberdade de imprensa, preferindo aplicar multas ou indenizações financeiras após o fato consumado, em vez de impedir a veiculação de conteúdo. Portanto, o pedido de suspensão pode ser visto tanto como uma estratégia processual para pressionar a emissora a um acordo, quanto como uma tentativa de estabelecer um novo marco regulatório sobre os limites do humor e da crítica na TV aberta. O valor de R$10 milhões também cumpre um papel estratégico. Além de buscar reparação, ele serve como um alerta para outras produções televisivas. Se a deputada obtiver êxito, mesmo que parcial, isso poderá alterar a forma como convidados políticos são tratados em programas de entretenimento, obrigando as emissoras a adotarem protocolos mais rígidos de respeito e equilíbrio durante debates acalorados. É fundamental observar que este processo judicial corre em paralelo, mas independente, da representação no Conselho de Ética. Enquanto um julga a conduta da deputada perante seus pares e as regras da casa, o outro julga a conduta da mídia perante a lei civil e os direitos da personalidade. Essa dualidade de frentes mostra a complexidade do momento. Erika Hilton está na defensiva no Congresso, mas assume a ofensiva na justiça comum, tentando reverter o quadro de desgaste político através de vitórias judiciais. A opinião pública divide-se. De um lado, apoiadores da deputada veem a ação como um ato de coragem necessário para combater o machismo estrutural e a violência simbólica perpetrada por grandes veículos de comunicação. Do outro, críticos argumentam que a ação é desproporcional e que tenta criminalizar ou penalizar excessivamente o estilo de um programa que sempre operou dentro de certos códigos de humor popular.
ainda que ácidos. O desfecho deste processo judicial levará meses, possivelmente anos, percorrendo várias instâncias, mas o impacto imediato já foi sentido. O debate sobre os limites da sátira, o tratamento dado a mulheres na política e o poder dos influenciadores e apresentadores de TV voltou com força total para o centro das discussões nacionais. Para entender verdadeiramente a magnitude dos eventos que envolvem o Partido Novo, Erika Hilton e o programa do Ratinho, precisamos ampliar a lente e observar o tecido social e político no qual esses fatos estão inseridos. Não estamos lidando apenas com um processo ético ou uma ação civil isolada. Estamos testemunhando os sintomas de uma polarização profunda que redefine as relações entre políticos, mídia e cidadãos no Brasil contemporâneo. A figura de Erika Hilton é por si só um símbolo dessa nova era política. Como uma mulher negra, trans e ativista de direitos humanos, sua eleição representou a conquista de espaços historicamente negados a pessoas de seu perfil. Sua presença na Câmara dos Deputados desafia estruturas tradicionais de poder e provoca reações viscerais em setores conservadores da sociedade. Da mesma forma, o Partido Novo, com sua retórica liberal econômica e conservadora nos costumes em muitas de suas vertentes, posiciona-se como um contraponto firme ao que identifica como ativismo judicial ou pautas identitárias impostas. O choque entre esses dois polos não ocorre no vácuo. Ele é amplificado e muitas vezes detonado pela mídia de massa. Programas de grande audiência, como o do Ratinho, funcionam como caixas de ressonância dessas tensões. Eles têm o poder de pautar o dia seguinte, de transformar um comentário em escândalo nacional e de mobilizar milhões de pessoas a favor ou contra um determinado personagem político. Quando um programa de entretenimento decide trazer um político para um debate, ele deixa de ser apenas entretenimento e passa a ser um ator político, com todas as responsabilidades e riscos que isso implica. A acusação de censura feita por Hilton reflete uma preocupação crescente entre parlamentares de esquerda e de movimentos sociais. A de que a mídia tradicional, muitas vezes alinhada a interesses corporativos ou ideológicos específicos, utiliza seu poder de fogo para deslegitimar certas pautas e certos representantes, não através de argumentos racionais, mas através do ridículo, da interrupção constante e da criação de ambientes hostis. Essa percepção de censura branca, ou censura pelo ridículo, é tão danosa quanto a censura estatal, pois corrói a confiança do cidadão na capacidade de seus representantes de se fazerem ouvir. Por outro lado, defensores da liberdade de expressão absoluta argumentam que programas de TV não são sessões solenes do Congresso. Eles são espaços privados de concessão pública, onde o apresentador tem a prerrogativa de conduzir o show como achar melhor, desde que dentro da lei. Para essa visão, tentar regular o tom, a ironia ou a dureza das perguntas em um programa de auditório seria o primeiro passo para um controle estatal perigoso sobre o conteúdo cultural. O caso em questão coloca em xeque exatamente esse equilíbrio. Até onde vai o direito do apresentador de ser ácido e provocativo? Onde começa o dever de garantir um tratamento digno e isonômico a um convidado que é, antes de tudo, uma autoridade eleita pelo povo? E, crucialmente, quando a provocação se transforma em assédio moral coletivo, transmitido ao vivo para milhões de lares. A polarização também se reflete nas redes sociais, onde a batalha narrativa é travada em tempo real. Cada movimento do Partido Novo, cada petição de Erika Hilton, cada corte do programa do Ratinho é imediatamente fragmentado, editado e compartilhado em bolhas informacionais que reforçam preconceitos existentes. Quem apoia Hilton vê a ação do Novo como perseguição política pura e simples. Quem apoia o Novo vê a representação como um ato de coragem para restaurar a ordem moral. Quem defende o Ratinho vê a ação judicial como ameaça à liberdade. Quem critica o Ratinho vê a multa como justa punição. Esse fenômeno de realidades paralelas dificulta enormemente a resolução pacífica e racional dos conflitos.
O diálogo torna-se impossível quando as partes não concordam, nem mesmo sobre os fatos básicos do que ocorreu. O Conselho de Ética e o Poder Judiciário tornam-se, então, os últimos bastiões de racionalidade institucional, onde se espera que a lei prevaleça sobre a emoção e o partidarismo. No entanto, a pressão da opinião pública sobre esses órgãos é imensa. Membros do Conselho de Ética sabem que seu voto será analisado não apenas pelos pares, mas por milhões de eleitores nas próximas eleições. Juízes que decidirem sobre a suspensão do programa do Ratinho saberão que sua decisão será alvo de críticas ferozes de um dos lados do espectro político. Essa pressão externa pode, inadvertidamente, influenciar decisões que deveriam ser puramente técnicas. É neste caldeirão fervilhante que o Goiás News Notícias busca trazer clareza. Entender que este caso é um microcosmo de problemas maiores ajuda o cidadão a não se perder em detalhes fúteis. A questão não é apenas Erika Hilton deve ou não ser cassada, ou o Ratinho deve pagar 10 milhões. A questão maior é: que tipo de democracia queremos construir? Uma onde o dissenso é tratado como inimigo a ser eliminado, ou uma onde o conflito de ideias é mediado por instituições fortes e imparciais? A resposta a essa pergunta definirá o futuro político do Brasil nas próximas décadas. E os desdobramentos deste caso específico serão estudados por cientistas políticos e juristas como um ponto de virada na relação entre a nova direita, a nova esquerda e a mídia de massa no país. Mergulhando agora na tecnicidade jurídica, é essencial avaliar a viabilidade real dos pedidos feitos por ambas as partes, baseando-nos na legislação vigente e nos precedentes estabelecidos pelos tribunais brasileiros. Comecemos pela representação no Conselho de Ética. Historicamente, a cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados é uma medida excepcionalíssima. Desde a promulgação da Constituição de 1988, poucos foram os casos em que esse instrumento foi utilizado com sucesso e quase sempre estiveram associados a provas robustas de corrupção, fraude ou conduta criminal comprovada. Utilizar o argumento de incompatibilidade de pautas ou defesa inadequada de direitos como fundamento para a cassação é um terreno inédito e juridicamente escorregadio. O Código de Ética da Câmara é vago em certos pontos, o que dá margem para interpretações políticas. No entanto, o princípio da soberania popular é forte. Um deputado é eleito pelo povo para representar suas ideias, sejam elas quais forem, desde que não infrinjam a lei. Argumentar que um deputado não pode defender certas causas porque o partido ou a oposição discorda da forma como ele o faz, pode ser visto como uma violação do mandato representativo. Juristas constitucionalistas tendem a proteger o mandato eletivo contra remoções baseadas em discordâncias ideológicas, sob o risco de se criar um tribunal de ideias dentro do legislativo. Para que a representação do Partido Novo prospere, seria necessário provar que Erika Hilton cometeu atos concretos que ofenderam a dignidade da instituição de forma inquestionável, indo muito além da mera divergência política. Declarações polêmicas por si sós raramente sustentam uma cassação em um regime democrático pleno, devido à proteção da liberdade de expressão parlamentar, imunidade material, que protege o deputado por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e fora dele, quando relacionados a este. Passemos agora à ação cível contra o programa do Ratinho. O pedido de indenização de 10 milhões de reais enfrenta o critério da proporcionalidade e da razoabilidade. Os tribunais brasileiros, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, STJ, têm consolidado o entendimento de que indenizações por danos morais devem ter caráter compensatório e pedagógico, mas não podem servir como fonte de enriquecimento sem causa. Valores exorbitantes costumam ser reduzidos nas instâncias superiores. Para justificar 10 milhões, a defesa de Hilton teria que demonstrar danos de ordem psicológica severa, comprovados por laudos periciais, e um alcance do dano que tenha afetado irreversivelmente sua vida pública e privada. Embora o constrangimento em rede nacional seja grave, a jurisprudência média para casos de ofensas em programas de TV costuma girar em torno de valores significativamente menores, salvo em situações extremas de incitação ao ódio ou exposição de intimidade. Quanto ao pedido de suspensão do programa por 30 dias, a barreira constitucional é ainda mais alta. O
O artigo 5º da Constituição garante a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, mas também proíbe a censura. Uma ordem judicial que suspende um programa inteiro pode ser interpretada como censura indireta, punindo não apenas o ato específico, mas toda a produção editorial da emissora. Precedentes mostram que juízes preferem aplicar multas diárias, astrentes, ou determinar a veiculação de direito de resposta em horário nobre, em vez de tirar o programa do ar. A suspensão total é vista como uma medida de último recurso, quase nuclear, que só seria considerada se houvesse risco iminente e continuado a integridade física ou moral de alguém que não pudesse ser mitigado de outra forma. Além disso, há a questão da responsabilidade subjetiva. A emissora e o apresentador poderão argumentar que o contexto era de debate acalorado, típico do gênero, e que a convidada estava ciente da natureza do programa ao aceitar o convite. A defesa tentará provar que não houve dolo ou intenção de o humilhar, mas sim a dinâmica natural de um programa de confronto. Outro ponto jurídico relevante é a competência. Dependendo de como a ação for distribuída, ela pode acabar nas mãos de varas especializadas ou até mesmo subir rapidamente para tribunais superiores devido à relevância da matéria e à presença de autoridades. A velocidade do trâmite será observada com lupa, pois decisões liminares, provisórias, podem causar efeitos práticos imediatos antes mesmo do julgamento final do mérito. É possível também que ocorra uma transação extrajudicial. Muitas vezes, diante da incerteza do resultado e do desgaste da imagem, as partes optam por um acordo. A emissora pede desculpas públicas, paga uma indenização menor e o processo é arquivado. Isso evitaria um precedente jurídico vinculante que poderia limitar a atuação futura de programas similares. No âmbito do Conselho de Ética, a possibilidade de arquivamento liminar também existe. Se o relator entender que a representação não preenche os requisitos mínimos de justa causa, ela pode nem sequer ser aberta para julgamento pleno, morrendo na praia. Isso seria uma vitória processual importante para a deputada, sinalizando que a acusação não tinha lastro jurídico suficiente. Em suma, juridicamente, ambos os lados enfrentam montanhas a escalar. O Partido Novo precisa superar a proteção robusta do mandato eletivo. Erika Hilton precisa superar a proteção robusta da liberdade de imprensa e os critérios restritivos para indenizações milionárias e suspensões de programação. O direito, neste caso, atuará como um filtro de racionalidade em meio ao caos emocional da polarização. Independentemente do desfecho específico deste caso, seja a cassação negada, a indenização reduzida, o programa suspenso ou todas as ações arquivadas. As ondas de choque resultantes deste conflito sentir-se-ão por anos no cenário nacional. Estamos diante de um momento definidor que pode estabelecer novos paradigmas para a interação entre política e mídia no Brasil. Se o Conselho de Ética acolher, mesmo que parcialmente, os argumentos do Partido Novo, poderíamos assistir a uma onda de representações semelhantes contra parlamentares de diversos espectros, baseadas em critérios subjetivos de adequação de pauta. Isso poderia levar a uma autocensura dentro do Congresso, onde deputados temeriam abordar certos temas por medo de perderem o mandato não por crimes, mas por incongruências ideológicas. O risco é o esvaziamento do debate plural e a transformação do legislativo em uma câmara de eco de pensamentos hegemônicos. Por outro lado, se a ação de Erika Hilton for vitoriosa, especialmente no que tange à suspensão do programa ou a indenizações recordes, as emissoras de TV podem revisar drasticamente seus formatos. O medo de processos bilionários pode levar a uma higienização dos programas de auditório, tornando-os mais mornos, menos espontâneos e excessivamente cautelosos ao lidar com figuras políticas. Embora isso possa reduzir casos de assédio e humilhação, também pode empobrecer o debate público, retirando a vitalidade e a confrontação direta que, em doses equilibradas, são saudáveis para a democracia. Há também uma implicação geracional. Erika Hilton representa uma nova geração de políticos que não aceita passivamente as regras antigas do jogo midiático. Ela está disposta a usar todas as ferramentas jurídicas disponíveis para contestar narrativas que considera prejudiciais.
Essa postura combativa inspira outros jovens políticos a não se curvarem ao poder tradicional da mídia, mas também gera uma reação contrária de setores que veem nisso uma ameaça à liberdade de crítica. O caso também coloca em evidência a necessidade de uma atualização no Código de Ética Parlamentar e talvez até na regulação da mídia, dentro dos limites constitucionais. As regras atuais foram feitas para um tempo em que a mídia era mais homogênea e a política menos fragmentada. Hoje, com a explosão das redes sociais e a personalização extrema da política, as instituições precisam se adaptar para lidar com conflitos que misturam fama, ideologia, entretenimento e poder estatal. Para o eleitor do Goiás e de todo o Brasil, a lição principal é a importância do acompanhamento vigilante. A democracia não é um espectador passivo, ela exige cidadania ativa. Entender os meandros de um processo de ética ou de uma ação indenizatória permite que o cidadão cobre transparência, exija justiça e não se deixe levar por manipulações emocionais. O Goiás News Notícias reforça seu compromisso de ser essa ponte de informação qualificada. Em tempos de ruído, a clareza é o ativo mais valioso. Ao trazer este dossiê completo, buscamos garantir que você tenha em mãos todas as peças do quebra-cabeça, permitindo uma análise crítica e fundamentada. O futuro dirá se este episódio será lembrado como um excesso de zelo ético, uma vitória contra o abuso midiático, ou apenas mais um capítulo na longa saga da polarização brasileira. O que é certo é que as instituições estão sendo testadas, e a resistência delas dependerá da capacidade de agir com imparcialidade técnica e respeito à Constituição. Chegamos ao fim desta análise profunda, mas o desenrolar dos fatos está apenas começando. Os próximos dias e semanas serão cruciais. O Conselho de Ética marcará suas sessões, o Judiciário emitirá seus pareceres e a opinião pública continuará a debater nas ruas e nas telas. O caso que envolve o Partido Novo, a deputada Érica Hilton e o programa do Ratinho é muito mais do que uma briga entre famosos ou partidos. É um espelho onde a sociedade brasileira se olha e vê suas contradições, seus medos e suas esperanças. É um teste de maturidade para nossas instituições. A pergunta que deixamos para você, telespectador do Goiás News Notícias, é: como você acredita que a democracia brasileira sai fortalecida deste embate? Através da punição rigorosa de condutas consideradas inadequadas ou através da ampla proteção à liberdade de expressão, mesmo quando esta é desconfortável? Não há respostas fáceis, mas o diálogo informado é o primeiro passo para encontrá-las. Continue acompanhando nosso canal. Nós seguiremos monitorando cada desdobramento, cada voto, cada sentença, trazendo a informação crua, verificada e contextualizada, blindada contra sensacionalismos e focada na verdade dos fatos. Enquanto a opinião pública se concentra nas manchetes sobre a pedido de cassação, existe uma complexa engrenagem processual que opera nos bastidores do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, longe dos holofotes das câmeras de televisão. Para compreender verdadeiramente o destino da representação protocolada pelo Partido Novo, é imperativo dissecar o rito interno que será acionado, um procedimento que difere substancialmente de qualquer processo judicial comum e possui dinâmicas próprias de poder e negociação. Ao dar entrada em uma representação, o documento não vai imediatamente para votação em plenário. Ele inicia uma jornada burocrática crítica na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Neste estágio inicial ocorre o chamado Juízo de Admissibilidade Preliminar. Um servidor técnico de alto escalão, assessorado pela consultoria jurídica da Casa, analisa se a peça inicial preenche os requisitos formais mínimos exigidos pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. Não se discute o mérito, ou seja, se a deputada tem razão ou não, mas sim a forma. A representação deve conter a descrição clara dos fatos, a indicação das provas que se pretende produzir e, crucialmente, a tipificação exata da infração ética cometida, com a devida correlação aos artigos do Código de Ética. Nos bastidores corre que a estratégia do Partido Novo foi desenhada por juristas especializados em direito parlamentar para evitar o arquivamento sumário por inépcia da inicial. A escolha dos termos utilizados no documento foi cirúrgica, em vez de atacar a ideologia da deputada, o que poderia ser facilmente rebatido como perseguição política e arquivado por falta de justa causa.
A representação foca em supostas violações procedimentais e contradições funcionais. A tese central, trabalhada nos corredores do Congresso, é a de que a ocupação de cargos ou a liderança de frentes parlamentares exige uma coerência programática que, segundo os representantes do partido, teria sido quebrada por atos específicos da mandatária. Uma vez superada a barreira da admissibilidade preliminar, o processo cai nas mãos do presidente do Conselho de Ética. Neste momento, ocorre uma das etapas mais decisivas e menos visíveis: a designação do relator. A escolha do deputado que irá relatar o caso não é aleatória. Segue uma ordem cronológica de inscrição dos partidos no Conselho, mas permite manobras políticas sutis. O relator torna-se a figura mais poderosa do processo. É ele quem define o ritmo dos trabalhos, quem decide quais testemunhas serão ouvidas, quais documentos serão solicitados e, principalmente, quem redige o parecer final. Nos bastidores, a pressão sobre o futuro relator será imensa. Lobby de lideranças partidárias, contatos de assessores e até mesmo a opinião pública monitorada pelas equipes de comunicação social tentarão influenciar a condução dos trabalhos. No entanto, um relator experiente sabe que seu voto será escrutinado não apenas pelos colegas de conselho, mas eventualmente pelo Supremo Tribunal Federal, caso haja recurso. Por isso, a tendência é que o relator busque blindar seu parecer com uma fundamentação técnica exaustiva, citando precedentes históricos e doutrina jurídica, para evitar que a decisão seja revertida por vícios processuais. Outro aspecto crucial dos bastidores é a produção de provas. Diferente do processo penal, onde a prova é produzida sob rígido contraditório judicial, no Conselho de Ética a produção probatória pode incluir a oitiva de outros deputados, a requisição de gravações de sessões, análise de postagens em redes sociais e até mesmo depoimentos de especialistas. A defesa de Erika Hilton, ciente disso, provavelmente preparará um dossiê robusto, demonstrando a consistência de seu mandato com as pautas de direitos humanos, trazendo documentos, projetos de lei apresentados e discursos proferidos que comprovem a legitimidade de sua atuação. Há também a questão do prazo. O regimento interno estabelece prazos para cada fase do processo, mas a realidade política muitas vezes impõe um cronograma diferente. Processos de grande repercussão tendem a se arrastar, seja por requerimento de vistas, quando um conselheiro pede mais tempo para analisar o caso, seja por questões de agenda política. Uma representação protocolada agora pode ter seu desfecho apenas na próxima legislatura, o que em si é uma estratégia. O desgaste político ocorre durante o trâmite, independentemente do resultado final. Além disso, existe a dinâmica das alianças dentro do Conselho. Os membros do colegiado representam diferentes partidos e regiões do país. A votação final não depende apenas da convicção pessoal de cada conselheiro, mas das orientações de suas bancadas. Negociações de bastidores podem envolver trocas de apoio em outras pautas legislativas em troca de votos no Conselho de Ética. Entender essa teia de interesses é fundamental para prever o desfecho. O Partido Novo, sendo uma legenda menor, precisará construir uma narrativa tão convincente que atrai o apoio de partidos de centro e de outras legendas de oposição, criando uma maioria qualificada capaz de sustentar um parecer pela cassação ou punição. Por outro lado, a base governista e partidos aliados à deputada trabalharão nos bastidores para demonstrar a fragilidade jurídica da acusação, argumentando que aceitar tal representação abriria um precedente perigoso de caça às bruxas ideológicas. A batalha, portanto, não será travada apenas nos autos do processo, mas nas reuniões fechadas de líderes, nos gabinetes e nas conversas informais que definem o rumo da política brasileira. É importante destacar que o sigilo das sessões deliberativas do Conselho, em certas fases, protege essas negociações do olhar público imediato, permitindo que acordos e desacordos sejam ventilados com maior franqueza antes da exposição final. No entanto, a transparência exigida pela sociedade contemporânea tem pressionado o Conselho a tornar seus trabalhos mais abertos, o que significa que cada passo deste processo será disseminado instantaneamente pelas redes sociais, criando um tribunal paralelo na opinião pública que pode, indiretamente, questionar os conselheiros. A complexidade desse rito interno mostra que a representação do Partido Novo é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície,
a um oceano de procedimentos, prazos, estratégias de defesa e acusações, e jogos de influência que determinarão se a deputada Erika Hilton enfrentará uma punição histórica ou se verá sua inocência ético-parlamentar reafirmada com ainda mais força. Para o cidadão, acompanhar esses bastidores é entender que a democracia não é feita apenas de discursos inflamados, mas de regras frias, prazos rigorosos e decisões técnicas que, no fim, protegem ou falham em proteger a integridade das instituições. Enquanto os olhos se voltam para o valor astronômico da indenização pedida por Erika Hilton e para o pedido de suspensão do programa, uma análise mais detida da petição inicial e dos fundamentos jurídicos revela camadas de argumentação que vão muito além do aspecto financeiro ou da punição temporária. A ação movida contra o apresentador Marcelo Massa, Ratinho, e o SBT toca em pontos nevrálgicos do direito civil brasileiro, especificamente no que tange à teoria da responsabilidade civil, aos danos extrapatrimoniais e à função social da mídia. No cerne da argumentação jurídica de Hilton, além do constrangimento alegado, reside o conceito de abuso de direito. O Código Civil brasileiro estabelece que o exercício de um direito, neste caso a liberdade de expressão e a atividade empresarial de radiodifusão, não pode exceder os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes. A tese da deputada é a de que o programa, ao criar um ambiente hostil e desequilibrado, ultrapassou a fronteira do entretenimento legítimo e adentrou o terreno do abuso, utilizando sua posição dominante de concessionária de serviço público para subjugar uma convidada. Juristas especializados em direito da comunicação apontam que a discussão central neste processo não será apenas sobre o que foi dito, mas sobre a estrutura do debate proporcionado. A defesa tentará provar que a dinâmica do programa é conhecida pelo público, que os convidados aceitam participar cientes do formato e que a acidez é parte do contrato implícito de entretenimento. A acusação, contudo, buscará desconstruir essa narrativa, argumentando que existe um limite intransponível de dignidade humana que não pode ser afastado por nenhum contrato implícito ou formato de show. Um ponto técnico pouco explorado, mas vital, é a distinção entre crítica e injúria/difamação no contexto televisivo. A liberdade de imprensa protege a crítica, mesmo que severa, a agentes públicos. No entanto, quando a crítica se transforma em ataque à honra subjetiva, a imagem que a pessoa tem de si mesma, ou objetiva, a reputação da pessoa perante a sociedade, sem lastro em fatos verdadeiros, ou com excesso de linguagem ofensiva, configura-se ilícito civil. A perícia técnica que poderá ser solicitada no processo terá a tarefa ingrata de analisar minuto a minuto a gravação, isolando falas, tons de voz, interrupções e edições, para determinar onde termina a crítica política e começa o assédio moral. Outra camada de profundidade na ação é o pedido de direito de resposta ampliado. Além da indenização e da suspensão, é provável que a ação pleiteie a veiculação de retratações em horários de máxima audiência, com duração equivalente ao tempo dedicado ao suposto ataque. Isso tem um efeito prático imediato. Obriga a emissora a ceder espaço de sua grade comercial para a versão da ofendida, invertendo a lógica do poder midiático. Historicamente, o direito de resposta tem sido a ferramenta mais eficaz e menos controversa utilizada pelo judiciário para equilibrar a balança em conflitos entre mídia e indivíduos, pois restaura o equilíbrio informativo sem necessariamente censurar o conteúdo original. A questão da responsabilidade solidária também é fundamental. A ação mira não apenas o apresentador, pessoa física, mas a empresa SBT, pessoa jurídica. Isso é estrategicamente inteligente, pois garante que, havendo condenação, haja patrimônio suficiente para garantir o pagamento da indenização. Além disso, coloca a responsabilidade editorial da emissora em xeque. A defesa do SBT argumentará que a empresa apenas fornece a infraestrutura e que a conduta do apresentador é de sua exclusiva responsabilidade, tentando blindar a marca e suas receitas publicitárias.
O judiciário, porém, tende a entender que a emissora se beneficia economicamente do auditório gerado pelo apresentador e, portanto, deve responder solidariamente pelos excessos cometidos no exercício dessa atividade. Um aspecto inovador que pode surgir nesta discussão é a aplicação de conceitos modernos de violência simbólica e assédio institucional no âmbito civil. Embora sejam termos mais comuns no direito do trabalho ou no direito penal, a doutrina civilista começa a incorporá-los para descrever situações onde o desequilíbrio de poder é usado para humilhar e silenciar. Se a juíza responsável pelo caso acolher essa tese, a decisão poderá servir de precedente para futuros casos envolvendo celebridades, políticos e influenciadores digitais que se sintam vitimizados por dinâmicas abusivas em programas de TV ou podcasts. A defesa, por sua vez, utilizará argumentos de interesse público e debate de ideias. Sustentarão que figuras públicas, especialmente parlamentares, estão sujeitas a um escrutínio mais rigoroso e a um nível de exposição maior que o cidadão comum. Argumentarão que o programa serviu como arena de debate político, onde ideias conflitantes colidiram, e que a sensação de constrangimento relatada pela deputada é subjetiva e inerente ao embate político democrático. A linha tênue entre debate acalorado e violação de direitos será o campo de batalha onde peritos psicológicos e juristas terão a palavra final. Além disso, o valor da causa, 10 milhões, tem uma função processual específica. Define a competência e os recursos possíveis. Com esse valor, o processo tem potencial de chegar rapidamente aos tribunais superiores. TJSP, STJ e talvez STF, o que garante que a discussão ganhe contornos nacionais e estabeleça uma jurisprudência de amplo alcance. Não se trata apenas de resolver um conflito entre duas partes, mas de definir parâmetros para toda a indústria de entretenimento e comunicação no Brasil. Se a suspensão do programa for considerada inviável juridicamente, como discutido anteriormente, o judiciário pode buscar medidas alternativas criativas, como a imposição de multas diárias caso novos episódios com um teor similar venham a ocorrer, ou a determinação de protocolos obrigatórios de conduta para entrevistas com autoridades políticas. Essas medidas intermediárias são frequentemente usadas para sinalizar reprovação à conduta sem recorrer à medida drástica de tirar o programa do ar, preservando assim a liberdade de empresa e de expressão, mas punindo o excesso. Em resumo, a ação civil é um prato cheio para estudiosos do direito. Ela reúne elementos de dano moral, abuso de direito, responsabilidade civil objetiva e subjetiva, liberdade de imprensa e direitos da personalidade. O desfecho não dependerá apenas da emoção do momento, mas da capacidade das partes de traduzir seus argumentos em linguagem jurídica técnica, convencendo o magistrado de que a balança da justiça pende para um lado específico, seja pela reparação de uma honra ferida, seja pela preservação de uma liberdade fundamental. Para além dos tribunais e dos gabinetes parlamentares, este conflito desencadeou um fenômeno sociológico fascinante que merece uma análise detalhada: a reação da opinião pública e a psicologia social por trás da polarização. Em um país onde a política deixou de ser um assunto de bastidores para se tornar o tema central das conversas cotidianas, casos como este atuam como catalisadores de sentimentos profundos, medos e esperanças da população. A divisão da sociedade em relação a este caso não segue apenas linhas partidárias tradicionais. Ela reflete clivagens culturais e geracionais mais profundas. De um lado, temos um segmento da população que vê em Erika Hilton a representação de conquistas históricas de grupos marginalizados. Para esses cidadãos, qualquer ataque à deputada é percebido como um ataque aos próprios direitos conquistados nas últimas décadas. A narrativa de censura e perseguição ressoa fortemente nesse grupo, ativando mecanismos de defesa coletiva e mobilizando apoio nas redes sociais e nas ruas. A ação judicial e a resistência no Conselho de Ética são vistas não como defesa pessoal, mas como uma trincheira na luta maior pela igualdade e respeito à diversidade.
Do outro lado, um outro segmento da sociedade enxerga no Partido Novo e nas críticas ao programa do Ratinho uma reação necessária contra o que percebem como excessos do progressismo ou vitimismo político. Para esses cidadãos, a representação ética é vista como um ato de coragem para colocar limites em pautas que consideram ideológicas demais ou desconectadas da realidade da maioria. A defesa do apresentador e do formato do programa é interpretada como a defesa da liberdade de falar o que pensa, sem o politicamente correto, sufocante. Nesse grupo, a narrativa é de que a deputada estaria usando sua condição para obter privilégios ou imunidade a críticas que qualquer outro cidadão receberia. Essa dualidade cria o que os sociólogos chamam de realidades paralelas. Cada grupo consome informações que confirmam suas crenças prévias, interpreta os mesmos fatos de maneiras opostas e demoniza o interlocutor. O algoritmo das redes sociais, ao priorizar conteúdo que gera engajamento, muitas vezes através da indignação, amplifica esse fenômeno, criando bolhas onde a nuance desaparece e o extremo se torna a norma. O Goiás News Notícias, ao se propor a trazer uma análise isenta, enfrenta o desafio de furar essas bolhas, oferecendo dados e contextos que possam, minimamente, aproximar as diferentes visões de realidade. Um aspecto psicológico importante é o papel da identificação projetiva. Muitos cidadãos projetam em Erika Hilton suas próprias lutas contra o preconceito, a discriminação ou a injustiça. Da mesma forma, muitos projetam no Ratinho ou no Partido Novo seus desejos de ordem, tradição ou liberdade de expressão sem amarras. O conflito deixa de ser sobre os indivíduos envolvidos e passa a ser um teatro onde a sociedade encena seus próprios dramas internos. Isso explica a intensidade emocional das reações. Não se está defendendo apenas uma pessoa, mas uma parte de si mesmo e de sua visão de mundo. A mídia tradicional e os influenciadores digitais desempenham um papel crucial na moldagem dessa percepção. A forma como os veículos de comunicação enquadram a notícia, escolhendo palavras, destacando certos trechos de vídeo, convidando determinados especialistas, influencia diretamente a opinião pública. Um veículo pode destacar a humilhação sofrida, enquanto o outro destaca a postura provocativa. Essa disputa de narrativas é tão importante quanto o processo jurídico em si, pois é no tribunal da opinião pública que a legitimidade dos atores é construída ou destruída diariamente. Além disso, há um componente geracional evidente. Jovens, mais conectados às pautas de diversidade e acostumados a uma cultura de cancelamento e responsabilização rápida, tendem a apoiar a postura combativa de Hilton. Gerações mais velhas, habituadas a códigos de humor mais ácidos e a uma hierarquia social mais rígida, podem tender a ver a reação da deputada como exagerada ou desnecessária. Esse choque de gerações reflete a transformação acelerada dos valores sociais no Brasil nas últimas 2 décadas. O impacto na confiança nas instituições também é mensurável. Se o Conselho de Ética decidir de forma percebida como injusta por uma grande parcela da população, a credibilidade do Legislativo sofre um abalo. Se o Judiciário parecer parcial na ação civil, a fé na justiça é corroída. O risco é o cinismo generalizado, onde o cidadão passa a acreditar que todos são iguais, ninguém presta ou a justiça só serve para alguns. Manter a transparência e a didática, como propõe este dossiê, é um antídoto contra esse cinismo, mostrando que as instituições, apesar de lentas e complexas, funcionam com base em regras e não apenas em caprichos. É interessante notar também como o caso afeta o comportamento político futuro. Candidatos em potencial podem observar este episódio e decidir se vale a pena entrar em certos programas de TV ou como se portar em situações de confronto. A lição aprendida por cada lado do espectro político moldará as estratégias de campanha e de comunicação dos próximos anos. Podemos ver uma profissionalização maior das assessorias de imprensa, com roteiros ensaiados e recusas a participar de formatos considerados hostis, ou, inversamente, uma radicalização maior, onde políticos buscam propositalmente o conflito para ganhar visibilidade. Por fim, a sociedade brasileira demonstra, através deste caso, sua vitalidade democrática. Apesar da polarização, do ruído e da agressividade, o fato de que o conflito está sendo resolvido ou discutido através de canais institucionais.
Conselho de Ética e Poder Judiciário. E não através de violência física ou ruptura institucional, é um sinal de maturidade. O debate é acalorado, mas as regras do jogo estão sendo seguidas. Entender essa dinâmica é essencial para que o cidadão não se deixe levar pelo pessimismo, reconhecendo que o atrito é inerente à democracia, mas que a existência de mecanismos para mediá-lo é o que garante a paz social. Este episódio, em sua totalidade, oferece uma oportunidade ímpar para uma aula prática de direito constitucional e ciência política. Ele ilustra, de maneira vívida, a tensão permanente entre princípios fundamentais que regem o Estado democrático de direito. Analisar esse caso sob a ótica constitucional permite compreender não apenas o destino dos envolvidos, mas a saúde do nosso sistema jurídico. O primeiro princípio em jogo é a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, 3º da CF/88. Este é o superprincípio do qual derivam todos os outros direitos fundamentais. A alegação de Erika Hilton baseia-se na premissa de que sua dignidade foi violada pelo tratamento recebido. A Constituição protege a honra, a imagem e a intimidade das pessoas contra invasões indevidas. Nenhum direito, nem mesmo a liberdade de expressão, é absoluto a ponto de autorizar a destruição da dignidade alheia. O judiciário, ao analisar o caso, terá que ponderar até que ponto a conduta do programa feriu esse núcleo intocável da personalidade humana. Em contraponto, temos a liberdade de manifestação do pensamento, artigo 5º, 4º e 9º da CF/88. A Constituição garante a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e assegura a liberdade de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O programa do Ratinho e o Partido Novo, em suas defesas, invocam esse princípio. Argumentam que limitar o conteúdo do programa ou punir uma deputada por suas ideias seria um retrocesso autoritário, uma forma de censura que a Constituição quis erradicar. O desafio constitucional é harmonizar essas duas liberdades, a de quem fala ou apresenta e a de quem não quer ser agredido em sua honra. A imunidade parlamentar, artigo 53, 1º da CF/88, é outro pilar central. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Embora essa imunidade tenha como objetivo proteger o mandato contra perseguições do executivo ou do judiciário, ela também gera debates sobre seus limites. Até onde vai a proteção da opinião? Uma opinião pode ser usada para justificar atos que violem a ética parlamentar? O Conselho de Ética, ao julgar a representação sobre, está exercendo um controle interno que não fere a imunidade, pois é uma autodefesa da casa, mas deve fazê-lo com extrema cautela para não cercear a liberdade de tribuna. Julgando um de seus membros, o judiciário julgando uma disputa entre um membro do legislativo e uma empresa privada de comunicação, e a mídia, quarto poder, não oficial mais influente, atuando como juiz e parte ao mesmo tempo. A interação entre esses poderes deve respeitar as competências de cada um. O judiciário não pode ditar normas internas da Câmara, assim como a Câmara não pode regular o conteúdo de programas de TV, vedação à censura. Cada um deve atuar em sua esfera, mas com a consciência de que suas decisões ecoam nas outras. Um conceito constitucional avançado que se aplica aqui é o da proporcionalidade e razoabilidade. Quando dois direitos fundamentais colidem, não há uma solução automática. O operador do direito, juiz ou conselheiro, deve usar o teste da proporcionalidade. A medida restritiva, cassação, multa, suspensão, é adequada para atingir o fim desejado? É necessária? Não há meio menos gravoso? É proporcional em sentido estrito? O benefício obtido supera o custo imposto ao outro direito? Aplicar esse teste exige sofisticação jurídica e evita soluções simplistas que sacrifiquem direitos importantes em nome de outros. Além disso, o caso reforça a importância do devido processo legal. Artigo 5º, 54, da CF/88.
Tanto no Conselho de Ética quanto na Justiça, as partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Nenhuma decisão pode ser tomada sem que a outra parte tenha tido a chance de se manifestar, apresentar provas e contra-argumentar. A pressa da opinião pública por um veredito imediato muitas vezes colide com a lentidão necessária do devido processo. Explicar à população que a demora é uma garantia de justiça e não de impunidade é um papel educativo crucial da imprensa. A função social da propriedade e da empresa. Artigo 5º, 23 e artigo 170 da CF/88 também entra na equação. As emissoras de TV são concessionárias de serviço público. Elas ocupam o espectro eletromagnético, um bem público limitado. Em troca dessa concessão, assumem compromissos com a educação, a cultura e a informação e devem respeitar os direitos humanos. Isso impõe um dever de cuidado maior às emissoras do que a empresas privadas comuns. Elas não podem alegar liberdade empresarial absoluta para justificar conteúdos que violem direitos fundamentais, pois operam em regime de direito público mitigado. Por fim, este caso nos lembra que a Constituição não é um documento estático, mas uma Constituição viva, que ganha significado através da interpretação dos casos concretos. Cada decisão proferida neste conflito ajuda a desenhar os contornos reais desses princípios abstratos. Se o Conselho de Ética punir a deputada, estará dizendo que a coerência ideológica é um dever ético superior. Se absolver, dirá que a liberdade de mandato é absoluta. Se a justiça multar o programa, estará redefinindo os limites do humor. Se negar a multa, estará reforçando a blindagem da mídia. Para o cidadão goiano e brasileiro, entender essas lições constitucionais é empoderamento. É saber que por trás das brigas de famosos e políticos existem regras maiores que protegem a todos. É compreender que a democracia exige vigilância constante, mas também paciência e confiança nos ritos institucionais. A Constituição é o escudo que impede que o conflito político se transforme em guerra civil, canalizando as disputas para arenas de debate e julgamento racional. Ao finalizarmos este dossiê abrangente, que somou a análise inicial a este aprofundamento nos bastidores, na técnica jurídica e na sociologia do conflito, resta sintetizar o que tudo isso significa para o futuro do Brasil. O caso envolvendo o Partido Novo, Érica Hilton, e o programa do Ratinho não será lembrado apenas pelos nomes envolvidos, mas pelo que ele revelou sobre o estado atual de nossas instituições e de nossa sociedade. Vimos que a representação no Conselho de Ética é um instrumento poderoso, mas de uso delicado, que testa a capacidade do Legislativo de autorregular-se sem cair em partidarismo rasteiro. Vimos que a ação judicial é um reflexo da busca por dignidade em um ambiente midiático agressivo, desafiando o judiciário a traçar novas fronteiras entre liberdade e abuso. Vimos que a opinião pública, dividida e apaixonada, é tanto motor quanto produto dessas disputas, refletindo as fraturas e as esperanças de uma nação em transformação. O que esperar daqui para frente? É provável que vejamos um aumento na judicialização da política. Políticos passarão a usar os tribunais com mais frequência para responder a ataques na mídia ou no Congresso. A mídia, por sua vez, poderá adotar posturas mais cautelosas ou, paradoxalmente, mais radicais, dependendo da sinalização que receber dos juízes e conselheiros. O Conselho de Ética poderá rever seus regimentos para deixar mais claros os limites da atuação parlamentar, evitando ambiguidades que gerem conflitos como este. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Não tomamos lado, porque nosso lado é o da informação. Não somos da direita nem da esquerda. Somos do centro, do meio, do equilíbrio que a democracia exige para funcionar. Acreditamos que um povo bem informado é a única garantia contra o autoritarismo, de qualquer cor que ele venha vestido. Que este dossiê sirva como material de consulta, estudo e reflexão para você, ouvinte e espectador. Que ele ajude a formar opiniões sólidas, baseadas em fatos e direito, e não em emoções passageiras.
A política é coisa séria e tratá-la com a profundidade que ela merece é o menor e, ao mesmo tempo, o maior serviço que podemos prestar à nossa comunidade. Obrigado por acompanhar esta cobertura especial do Goiás News Notícias. Continuaremos de olho nos bastidores, nos autos e nas urnas, trazendo sempre a verdade com responsabilidade. A democracia se faz com participação e sua atenção é a parte mais importante desse processo. Fique conosco. Fique informado. Este é o seu canal. Nosso papel foi cumprido, entregar a você todos os ângulos dessa história, sem viés político, respeitando a sua inteligência e a sua capacidade de julgamento.